Quarta parte. Capítulo 1. Fechei o diário de Alicia e o coloquei na minha mesa. Fiquei lá sentado, sem me mexer, ouvindo a chuva bater na janela. Eu tentava digerir o que tinha acabado de ler. E, evidentemente, havia muito mais a entender sobre Alicia Berenson do que eu imaginava. Antes, ela era como um livro fechado para mim. Agora, o livro estava aberto e o conteúdo me pegou totalmente de surpresa. Eu tinha muitas perguntas. Alicia estava achando que estava sendo vigiada. Será que ela chegou a descobrir quem era o tal homem? Ela contou a alguém? Eu precisava descobrir. Pelo que eu sabia, ela só confiou a informação a 3 pessoas: Gabriel, Barbie e este misterioso Dr. West. Tinha parado por aí ou contou a mais alguém? Outra pergunta. Por que o diário terminava de uma maneira tão abrupta? Haveria algo mais escrito em outro lugar? Outro caderno de anotações que não chegou a me entregar? Eu também me perguntava o que ela pretendia ao me entregar o diário. Alicia queria dizer alguma coisa, com toda certeza. E era uma revelação tão íntima que era quase chocante. Seria um gesto de boa vontade para mostrar que confiava em mim? Ou algo mais sinistro? E havia mais uma coisa que eu precisava verificar. O Dr. West, o médico que tratava de Alicia. Uma importante testemunha de caráter, com informações vitais sobre seu estado mental na época do crime. Mas ele não tinha prestado depoimento no julgamento de Alicia. Por quê? Nem chegou a ser mencionado. Antes de ver o seu nome no diário dela, era como se ele não existisse. E o que poderia ter chegado ao seu conhecimento? Porque ele não havia se manifestado. Dr. West. Não podia ser a mesma pessoa. Só podia ser coincidência. Eu precisava descobrir. Botei o diário na gaveta da minha mesa e a tranquei. Mas quase imediatamente mudei de ideia. Destranquei a gaveta e peguei o diário. Melhor ficar com ele, mais seguro. Não vou perdê-lo de vista. Coloquei-o no bolso do casaco. Saí da minha sala. Desci a escada e percorri o corredor até chegar à última porta. Parei por um momento, olhando para a porta. Havia uma placa com o nome Dr. C. West. Nem sequer me dei ao trabalho de bater. Abri a porta e entrei. Capítulo 2. Christian estava sentado à mesa, comendo com hashi, comida japonesa que havia pedido. Ele olhou para a porta e franziu a testa. Você não sabe bater? Preciso falar com você. Agora não, estou almoçando. É rápido. Só uma pergunta breve. Você alguma vez tratou de Alicia Berenson? Christian engoliu o arroz que estava mastigando e me encarou com um olhar inexpressivo. Como assim? Você sabe que sim. Eu comando a equipe que cuida dela. Eu quero dizer, antes de ela ser internada no Globe. Eu observava atentamente. Sua expressão dizia tudo o que eu precisava saber. Ele ficou vermelho e pôs os hashis de lado. Do que você está falando? Tirei o diário de Alicia do bolso e o mostrei. Talvez isso seja do seu interesse. É o diário de Alicia, escrito nos meses que antecederam o crime. Christian pareceu surpreso e um tanto alarmado. Onde você arrumou isso? Alicia me entregou. Eu dei uma lida. E o que isso tem a ver comigo? Você é mencionado. Eu? Pelo que parece, você a atendia antes dela ser internada no Globe. Eu não sabia disso. Eu não estou entendendo. Tem alguma coisa errada nessa história. Acho que não. Você atendeu Alice em particular durante vários anos, mas não se apresentou para prestar depoimento no julgamento, apesar de ter provas importantes. Nem declarou que já conhecia Alicia quando começou a trabalhar aqui. Sem dúvida, ela reconheceu você imediatamente, e para sua sorte, ela não fala. Eu disse isso num tom irônico, mas estava furioso. Agora eu entendia
por que Christian se opunha tanto às minhas tentativas de fazê-la falar. Era do interesse dele que Alicia permanecesse em silêncio. Você é um egoísta filha da puta, Christian. Christian me encarava com crescente desânimo. Merda, disse baixinho. Merda, Theo, olha só. Não é o que você está pensando. Não? O que mais tem nesse diário? O que poderia ter? Christian não respondeu. Ele estendeu a mão. Posso dar uma olhada? Sinto muito. Fiz que não com a cabeça. Acho que não seria apropriado. Christian brincava com os rachis enquanto falava. Eu não devia ter feito isso, mas foi totalmente inocente. Pode ter certeza. Acho que não. Se era inocente, por que você não se manifestou depois do crime? Porque eu não era oficialmente o médico de Alicia. Estava só fazendo um favor para Gabriel. A gente era amigo, colega de faculdade. Eu estive no casamento deles. Eu não o via tinha anos. Até que ele me ligou, procurando um psiquiatra para a mulher. Ela não estava bem desde a morte do pai. E você ofereceu seus serviços? Não, não, senhor. Foi exatamente o contrário. Eu queria indicar um colega, mas ele insistiu em que fosse eu. Gabriel disse que Alice estava muito resistente à ideia. E o fato de eu ser amigo dele tornava muito mais provável que ela cooperasse. Eu estava relutante, é claro. Tenho certeza que sim. Christian pareceu ofendido. Não precisa ser sarcástico. Onde você atendia? Ele hesitou. Na casa da minha namorada. Mas como eu já expliquei, tratou de acrescentar rapidamente. Não era nada oficial. Eu não era o médico dela de verdade. Eu raramente a via. De vez em quando, só de vez em quando. E nessas ocasiões você cobrava pela sessão? Christian piscou e desviou o olhar. Gabriel fazia questão de pagar. Eu não tive escolha. Em dinheiro, suponho. Theo, era em dinheiro? Sim, mas você não declarou, né? Christian mordeu os lábios e não respondeu. Então, a resposta era não. Por isso, ele não tinha se manifestado no julgamento de Alicia. Eu me perguntava quantos outros pacientes ele atendia extraoficialmente, sem declarar essa renda. Olha só, se Diomedes descobrir, eu posso perder o emprego. Você sabe disso, não é? Sua voz tinha um tom de súplica e ele apelava para a minha empatia. Mas eu não tinha a menor empatia por Christian, só desprezo. Esquece o professor. E o conselho de medicina? Você vai perder sua licença. Só se isso for a público, mas você não precisa contar para ninguém. Afinal, isso são águas passadas, certo? Pelo amor de Deus, é a minha carreira que está em jogo, caralho. Você devia ter pensado nisso antes, não é? Theo, por favor. Christian devia estar odiando ter que rastejar assim diante de mim. Mas vê-lo se contorcendo daquela maneira não me dava nenhuma satisfação. Só raiva. Eu não tinha a menor intenção de denunciá-la a Diomedes. Pelo menos, não por enquanto. Christian seria mais útil para mim se eu o mantivesse com a corda no pescoço. Tudo bem, falei. Ninguém precisa mais saber. Por enquanto. Obrigado. Não, sério. Obrigado mesmo. Eu te devo uma. Sim, deve. Continue. O que você quer? Quero que você fale. Que você me fale de Alicia. O que você quer saber? Tudo. Capítulo 3. Christian ficou olhando para mim, brincando com os rachis. Refletiu por alguns segundos antes de falar. Não tenho muito o que contar. Não sei o que você quer saber. Ou por onde quer que eu comece. Comece do começo. Você atendeu Alicia durante alguns anos? Não. Quer dizer, sim. Mas eu já disse. Não com a frequência que você está imaginando. Tive com ela 2 ou 3 vezes depois da morte do pai. Quando foi a última vez? Mais ou menos uma semana antes do crime. E como você descreveria o estado mental dela? Christian se recostou na cadeira relaxando, agora que estava num terreno mais seguro. Ela estava altamente paranoica, delirante, até mesmo psicótica. Mas isso já tinha acontecido antes. Há muito tempo, ela apresentava esse padrão de alterações de humor.
sempre num extremo ou no outro. Típica de borderline. Por favor, me poupe dessa merda de diagnóstico. Eu só quero os fatos. Christian me encarou, parecendo ofendido, mas decidiu não discutir. O que você quer saber? Alicia contou que estava sendo vigiada, certo? O olhar de Christian não esboçou nenhuma reação. Vigiada? Tinha alguém espionando a casa dela. Ela não comentou isso com você? Seu rosto exibia certa estranheza. E então, para minha surpresa, Christian riu. Qual é a graça? Você acreditou nessa história? Um voyeur olhando pela janela? Você acha que não é verdade? Pura fantasia. Eu achei que fosse óbvio. Fiz um gesto com a cabeça indicando o diário. Ela pareceu bastante convincente. Eu acreditei. Claro que é convincente. Eu também teria acreditado se não soubesse o que estava acontecendo. Ela estava no meio de um surto psicótico. É o que você não para de repetir. Mas no diário, ela não parece psicótica, só apavorada. Ela tinha um histórico. A mesma coisa que tinha acontecido antes deles se mudarem para Hampton. Foi o motivo da mudança. Ela acusou um senhor que morava em frente de ficar espionando. Criou um caso daqueles. No fim das contas, o velhinho era cego. Ele não conseguia ver ninguém, quanto mais espionar. Alice estava sempre muito instável, mas foi o suicídio do pai que provocou tudo. Ela nunca mais se recuperou. E ela falava dele nas conversas de vocês? Do pai? Christian deu de ombros. Não muito. Ela dizia sempre que o amava, e o que os dois tinham uma relação perfeitamente normal. Normal na medida do possível, considerando que a mãe tinha se matado. Para ser franco, eu tive mesmo, foi sorte, de conseguir extrair alguma coisa de Alicia. Ela não cooperava em nada. Ela era... Bom, você sabe como ela é. Não tanto quanto você, pelo visto. Antes que ele pudesse me interromper, prossegui. Ela tentou se matar depois da morte do pai? Christian deu de ombros. Se quiser chamar assim, não é o que eu diria. E o que você diria? Era um comportamento suicida, mas não acredito que ela quisesse morrer. Alicia era narcisista demais para de fato fazer mal a si mesma. Ela tomou uma overdose, mas na verdade era mais para chamar a atenção do que qualquer outra coisa. Estava comunicando seu sofrimento para Gabriel. Ela estava sempre tentando conseguir a atenção dele. Pobre coitado. Se eu não tivesse que respeitar a confidencialidade entre médico e paciente, eu teria falado para Gabriel cair fora. Uma pena para ele que eu fosse tão ético. Christian se retraiu. Theo, eu sei que você é capaz de ter muita empatia. Justamente por isso, você é um terapeuta tão bom. Mas está perdendo tempo com Alicia Berison. Mesmo antes do crime, ela já tinha pouquíssima capacidade de introspecção, ou mentalização, ou como você quiser chamar. Ela era completamente absurda, em si mesma e em sua arte. Toda essa empatia que você tem por ela, toda essa bondade, Alice não é capaz de retribuir. Ela é um caso perdido. Uma grande escrota. Christian disse isso com desdém, sem nenhuma empatia por uma mulher com tantos problemas. Por um segundo, me perguntei se não é ele quem tem borderline, o que faria muito mais sentido. Levantei. Vou falar com Alicia. Preciso de algumas respostas. De Alicia? Christian parecia perplexo. E como você pretende conseguir isso? Perguntando a ela. E saí.